O ainda Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pede a suspeição, ou seja, a retirada do juiz, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, do caso de Barata Filho e Leles Teixeira, que é o chamado rei do ônibus, que é acusado de um processo de corrupção na cidade do Rio de Janeiro, envolvendo mais de 200 milhões de reais. É que o Gilmar Mendes tem relações diretas com o envolvido, com o corrupto. E aí, depois que o juiz mandou prender o cara, Gilmar Mendes mandou soltar. O juiz mandou prender novamente, ele mandou soltar novamente e ainda esculhambou com os procuradores. E aí fica muito claro os motivos que levaram o Gilmar Mendes, as convicções que levaram o Gilmar Mendes a soltar mais um acusado de corrupção aí no caso da Lava Jato. Mais uma vez, protegendo os seus. E com isso, seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas, onde a gente comenta a notícia dentro do contexto que, lamentavelmente, nem sempre é favorável. Hoje é dia 21 de agosto, aliás, dia 22 de agosto de 2017, a notícia aqui é do dia 21, que saiu aqui no site do G1, e diz o seguinte: PGR diz que ministro é padrinho de casamento da filha de Barata Filho, e que esposa de Gilmar Mendes, a esposa do ministro, atua em escritório do qual os empresários são clientes. O ministro nega impedimento. Apesar de tudo, o ministro disse: não, rapaz, não tem nada a ver. Eles são meus amigos, frequentam a minha casa, a gente faz churrasco junto, vai para o piquenique, toma banho junto na piscina. Mas mesmo assim, não foi por causa disso que eu mandei soltar os acusados de corrupção, não. Você está entendendo errado. A notícia diz aqui: o procurador pede que todas as decisões tomadas por Gilmar Mendes no caso sejam anuladas. O pedido de suspeição e de anulação de todas as decisões serão analisados pelo presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. Eu me pergunto às vezes onde andará Carmen Lúcia. Às vezes ela fala uma coisa, sabe, quando alguém fala do judiciário: não, o judiciário é muito bom, aqui é todo mundo honesto, gente boa, você não pode falar assim do judiciário. Mas aí essas coisas acontecem debaixo lá das barbatanas dela e ela não faz nada, não dá para entender direito a posição da ministra do Supremo, que agora é presidente do Supremo. Mas fato é que Gilmar Mendes corre solto aí e acusado por muitos juristas no Brasil de estar praticando a lei a seu próprio benefício, digamos. Ele tem uma constituição própria, que só serve para ele e para os amiguinhos dele. Inclusive, um dos amiguinhos dele é o próprio presidente da República, Michel Temer, que ele costuma dar conselhos, então, diretamente lá na casa na casa do presidente, não, que o palácio do Jaburu, pertence ao povo. Procurado, o ministro Gilmar Mendes respondeu: as regras do impedimento de suspeição às quais os magistrados estão submetidos estão previstas no artigo 252 da CPP, cujos requisitos não estão preenchidos no caso. Parece que às vezes que legislação é tudo questão de interpretação, e dependendo de quem é acusado, a interpretação muda. Na sexta, ao participar do evento em Brasília, Gilmar questionou se ser padrinho de casamento de alguém impede juiz de julgar um caso. Imagina só porque ele é padrinho de casamento, imagina por que ele, né, quais são não tem nada a ver. Na visão do Gilmar Mendes, nesse caso aqui, nada impediria ele. As relações, elas são descritas aqui abaixo, né? Aqui, deixa eu ver onde é que está. Suspeição, aqui está falando das relações também, no outro site, que também é confirmada essa notícia, aqui do site do UOL. Janot pede impedimento de ministro Gilmar Mendes em caso de empresário do Rio. E bem aqui estão as relações. De acordo com a Força Tarefa, uma das relações é que Gilmar Mendes foi padrinho de casamento da filha de Jacó Barata, Maria Beatriz Barata, com Francisco Feitosa Filho, sobrinho do ministro do STF. Sobrinho do ministro do STF. Quer dizer, é tudo família, entendeu? Família Barata, o envolvimento da família Barata com Gilmar Mendes é tudo relação de famílias. Outro é que a mulher de Gilmar Mendes, Guiomar Mendes, trabalha em um escritório de advocacia. Veja, o verbo está no presente, tá? Trabalha ainda. Todo dia ela levanta, sai e vai lá prestar serviço para esses que foram acusados de corrupção, que foram presos e agora o Gilmar Mendes mandou soltar. Até parece que também um dos serviços do escritório é soltar, proteger os caras quando os caras forem. Então, imagina se todo bandido resolver contratar a mulher do Gilmar Mendes como advogada. Aí vira uma zona, né, amigo? Porque se o cara for, o escritório de advocacia, interferir também nos pedidos de prisão dos bandidos e corruptos, aí o negócio complica mais, não sei, o que você acha?
Quem sabe tem outros tipos de cliente assim. A mulher do Gilmar Mendes, a dona Guiomar Mendes, também presta serviço para outras pessoas acusadas de corrupção aí nos casos da Lava Jato. Ou é só esse infeliz caso que aconteceu agora, por coincidência, logo o nome de Gilmar Mendes. Ainda segundo os procuradores, um dos advogados de Jacob Barata Filho é Rodrigo de Bittencourt Mudrovich, que defende Gilmar Mendes. Fato que foi desconsiderado por Janot no pedido da STF. Outra questão apontada é que Barata Filho é sócio de Francisco Feitosa de Albuquerque Lima, cunhado do ministro. Tá? O Barata Filho, o cara que foi preso por corrupção, é sócio de Francisco, do cunhado do Gilmar Mendes. Em diálogo captado, ambos se tratam como amigos e compadres, conforme aponta o Ministério Público. A proximidade de Jacob Barata com Gilmar Mendes também é demonstrada pelo fato de o contato da esposa do ministro constar na agenda telefônica do aparelho celular do empresário. Diz a Força Tarefa no início, bom, mas isso aí, a mulher do cara é advogada do outro, então tem que constar mesmo no telefone, não só no telefone, como também na agenda de cabeceira ao lado da cama dele. Caso aconteça alguma coisa, a Polícia Federal bata na porta, ele tem que ter o telefone ali de emergência, que ele possa ligar de madrugada para alguém acudir ele. E com certeza a dona Guiomar estaria ali para isso, já que ela é advogada dele, né? No pedido a PGR, bom, aí a advogada dá um toque, dá uma cutucada na costela do marido. Gilmar, pregaram meu cliente. E aí, pode fazer alguma coisa? Esse foi um negócio... Cara, eu falo essa notícia, mas, sabe, dentro de mim fica assim uma revolta. Como é que o judiciário brasileiro ficou tão avacalhado de um jeito, sabe, que ferra com a população, ainda mais se você for preto, se você for pobre, sabe, puta, você tá ferrado, velho. Enquanto essa cambada aqui constrói lei e eles interpretam do jeito que é melhor pra eles, sai dando... E o negócio tá tão cara de pau de um jeito que eles não estão mais nem ligando pra você que tá me escutando agora. Tá se lixando pra você, ó. Mandou prender, manda soltar e pronto. Quer conhecer a história? A história desse cara é o seguinte, do rei do ônibus. Aqui o canal Notícias Comentadas fez um vídeo também sobre essa história. Ele é acusado de desvio, de pagar propina aí de mais de 200 milhões de reais para a prefeitura aí, se não me engano, Sérgio Cabral. E daí, quando a Polícia Federal chegou nele, ele já estava no aeroporto de passagem comprada para fugir do país. E a Polícia Federal conseguiu interceptar o cara lá e prendeu ele no aeroporto. Né? Prendeu ele no aeroporto aqui do Rio de Janeiro, tá aqui as notícias. Bom, o cara aparentemente está envolvido aí nesses casos de corrupção. Bom, eu acho que corrupção envolve duas pessoas, o corruptor e o corrupto. Tem o político aí também no meio que recebeu isso. Aí o que acontece? A justiça vai lá e manda prender o cara. Né? Aqui é outra notícia, mais uma vez confirmando aí a suspeição de Gilmar Mendes. Vou deixar só as duas primeiras para não ficar muito. Aí o juiz manda prender o cara. Aí o Gilmar Mendes vai lá, rapaz, prenderam o meu amigo, ó, prenderam o cliente da minha mulher, não posso fazer isso. Então mandou derrubar a decisão do juiz e mandou soltar o Jacob Barata, aqui no dia 18 de agosto de 2017. Isso foi agora, 18 de agosto, hoje é dia 22 de agosto. O Gilmar Mendes derrubou hoje, dia 19, que ele está falando, uma decisão do juiz federal Marcelo Bretas, e mandou soltar o empresário Jacob Barata Filho e o ex-presidente da Federação das Empresas de Transporte Passageiro, o Leles Teixeira. Ambos são investigados na Operação Ponto Final, que apura suspeitas de corrupção no sistema de transporte público do Rio de Janeiro. Tá, então, a decisão atendeu uma reclamação ajuizada pelos advogados dos empresários contra o descumprimento por parte do juiz da decisão anterior proferida por Gilmar Mendes, que determinou a soltura dos investigados. Então aqui, derruba a decisão e mandou soltar o cara no dia 18. Tá? E aí o Gilmar Mendes, aqui no dia 19, em habeas corpus, Gilmar chama procuradores de trêfegos e barulhentos. O ministro do STF ordenou soltura de 4 acusados da operação Ponto Final. Ainda sacaneou com os caras, entendeu? Com os procuradores. Vou soltar e vocês são trêfegos e barulhentos. Aí eu pergunto a você, você sabe o que desgrama é trêfego? Pois é, eu também não sei. E, cara, só tem um motivo pro cara usar esse tipo de palavra, enrolar os outros, velho. É, trêfego e barulhento, parece que falou nada e acaba deixando passar.
Mas aqui no canal Notícias Comentadas a gente vai descobrir o que é tráfego, porque hoje tem internet. Você digita aqui tráfego e aparece aqui, ó, dicionário online em português, significado de tráfego: turbulento, traquinas, irrequieto, astuto, dissimulado. Quer dizer, chamou os procuradores da República de dissimulados. É isso que ele chamou. Então, assim, Gilmar Mendes chama procuradores de dissimulados e barulhentos. Ele chamou, ó, imagina, ele que usa óleo de peroba no rosto para hidratação, chamou os outros de cara de pau. Você entende? É um negócio realmente dramático aí a situação com que passa o judiciário brasileiro. O Gilmar Mendes usou 4 decisões assinadas por ele no sábado para atacar o Ministério Público Federal, instituição com a qual está em rota de colisão. Imagina um ministro da Justiça em rota de colisão com os procuradores. Bom, acontece. Gilmar concedeu habeas corpus a mais 4 suspeitos de participar do esquema de pagamento de propina. Quer dizer, ele está soltando todo mundo. É claro, porque o esquema de propina envolve o cliente da mulher dele, envolve o pai da menina da qual o Gilmar Mendes foi aí padrinho de casamento. Quando ele afirmou isso, ele fez o quê? Mandou soltar o seu compadre Jacó Barata Filho, mas o juiz do Rio manda prendê-lo de novo. Quer dizer, o juiz prendeu a primeira vez, o Gilmar foi lá e mandou soltar. E depois o juiz prendeu de novo, né? E agora o Gilmar Mendes mandou soltar novamente. Entendeu? 2 vezes, num espaço de tempo de um dia só. Para certas coisas, o ministro Gilmar Mendes é bastante eficiente. E aqui tem algumas matérias a mais, colocando aqui, por exemplo, 6 relações de Gilmar Mendes que expõem sua atuação como juiz. Não é a primeira vez que o Gilmar Mendes atua em defesa dos seus amigos, ou ao menos é o que parece. Sempre em casos envolvendo seus amiguinhos, o Gilmar Mendes costuma ser bastante rápido aí enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal. Outras coisas que não tem importância, ele deixa para lá. E a pessoa que se comporta assim, sinceramente, ela não está ali para ser juiz de ninguém, na verdade. Quem se comporta assim está ali só para defender os seus interesses dos seus amiguinhos e parece que ele foi colocado lá só para isso. Aí resta a pergunta: quem colocou Gilmar Mendes no STF? Você sabe quem foi? Eu vou dar uma pista aqui para vocês, baseado aqui na notícia do Estadão. Olha, começa com F de Fernando, depois vem um H de Henrique, depois vem um C de Cardoso. FHC. Tente adivinhar quem é essa pessoa. Formalizou a indicação de Gilmar Mendes ao STF. O FHC pertence ao partido do PSDB. Mais alguma dica aí para você que não sabe quem é FHC. Pois bem, hoje Gilmar Mendes parece estar retribuindo aí os favores aí da indicação, e ele costuma agir justamente, segundo aqui a notícia, aí ele, digamos assim, é um juiz mais eficiente no que diz respeito à proteção aí de determinadas pessoas que estranhamente têm uma relação pessoal com ele. Jacó Barata Filho é herdeiro do grupo Guanabara, que atua no ramo de transporte do Rio de Janeiro. O interessante é que o Gilmar Mendes não tem amizade com gente pobre não, entendeu? É só amiguinho rico. Presidente da República, presidente do PSDB, entendeu? É só esse pessoal que ele tem amizade. Você procura algum amigo pobre que ele tentou salvar e alguma coisa no STF, não tem ninguém não. É só amigo rico. E aqui está contando alguns casos. O padrinho de casamento, aqui foi esse caso que nós vimos, mas também tem o caso aqui, a faculdade, seus funcionários e as empresas, é um dos donos do IDP, Instituto Brasileiro de Direito Público, faculdade com sede em Brasília, fundada em 98, com unidade em outros estados. O Instituto usa o prestígio de ter o ministro como sócio para atrair estudantes. No site da instituição, por exemplo, a primeira imagem de destaque é um vídeo que mostra a palestra de Gilmar Mendes. Na quarta-feira, o Supremo aprovou uma lista com 3 advogados para o posto de ministro substituto do TSE. Gilmar Mendes atuou diretamente pela aprovação, segundo a Folha de São Paulo. Quer dizer, estudou lá no instituto dele, aí tem um caminho facilitado aí dentro da carreira pública. Então, o ministro defendeu nomeações por meio de nota, qual sustentou. Então, tem esse instituto, que inclusive levou o povo para Portugal para demonstrar quanto a Dilma era corrupta, numa atuação política de um ministro que deveria ser juiz, o Gilmar Mendes. A solidariedade a um governador preso. Gilmar Mendes e o ex-governador do Mato Grosso, Silval Barbosa, são amigos. Foi Barbosa que autorizou a compra da Unédia da família do ministro. O Ministério Público chegou a abrir investigação para apurar a legalidade e a moralidade da aquisição. Quer dizer, até mesmo a moralidade de Gilmar Mendes é questionada.
O governador foi preso em setembro de 2015 na Operação Sodoma e acabou firmando o acordo de colaboração premiada para escapar da pena. No acordo, se comprometeu a devolver mais de 46 milhões de reais desviados de cofres públicos. Pois bem, esse governador tem relação direta com Gilmar Mendes. Um outro caso aqui é a conversa com o senador, conversa com Aécio Neves, que o Aécio Neves botou praticamente um negócio nas costas do Gilmar Mendes para cavalgar em cima dele aí, botou uma cela e disse: ó, Gilmar, liga para fulano, depois que terminar, se apresenta aqui, dá 3 pulos, faz 3 flexões. Então o Aécio Neves estava tratando o Gilmar Mendes como se fosse seu funcionário privado, entendeu? Mas aquele tipo de funcionário que você, tipo assim, aquele que você só dá ordem, só dá lapada, só lenhada. E o Gilmar Mendes só dizia o quê na ligação telefônica? Sim senhor, quer mais alguma coisa? Sim senhor, o que eu posso mais fazer por você? Bom, lembrando que Aécio Neves, presidente do PSDB, é acusado de vários processos de corrupção. Quem sabe aí é o campeão no Brasil de processo de corrupção, assassinato e um monte de coisa aí que envolve a trajetória política de Aécio Neves. E também tem, claro, o amigo do presidente. Gilmar Mendes se declara amigo do presidente Michel Temer há mais de 30 anos e costuma fazer uma espécie de consultoria privada com agenda não oficial, aí como o Temer pode se livrar de determinadas coisas segundo o que ele entende de política. E é o que tudo indica, está dando certo, porque o presidente Temer está conseguindo se livrar de vários processos de corrupção. Inclusive agora foi um novo pedido de impeachment, foi sorteado aí o Alexandre de Moraes, para julgar se libera então processo de impeachment ou não, se aprova para a Câmara ou não. Lembrando que Alexandre de Moraes foi indicado diretamente por Michel Temer, depois também de conversas com Gilmar Mendes. Imagina só as coincidências que acontecem na justiça brasileira. O escritório da Raposa, o ministro tem dado reiteradas declarações contra a extensão de prisões preventivas no âmbito da Operação Lava Jato. O perigo é que a liberdade de paciente representa a ordem pública e a instrução criminal pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas que a prisão. Olha, no caso do Aécio Neves, ele foi solto, na verdade prenderam a irmã, prenderam todo mundo ao redor do Aécio, dizendo que ele estava participando do processo de corrupção do qual Aécio Neves era o pivô, mas ele ficou solto. E aí deu tempo dele articular, dele fazer várias coisas, fez encontro com a cúpula do PSDB na casa dele, foi fotografado, deu escândalo, já que ele não podia receber ninguém. E assim segue aí o histórico de Gilmar Mendes. Nessa próxima notícia, Gilmar Mendes revoga a prisão de juiz federal e manda soltar novamente Jacob Barata. Mandou soltar novamente, como nós já falamos agora há pouco. E aí ele aproveitou e estendeu o habeas corpus concedido ao Barata Filho para mais 4 pessoas envolvidas no mesmo caso de corrupção em que a Polícia Federal conseguiu juntar aí algumas provas e por isso mandou prender o pessoal. Foi lá Gilmar Mendes, e meio o código tipo assim, é amigo do Barata, tem ligação com o Barata, então manda soltar. Barato, Baratinha, Barata, isso aqui, manda soltar então. Tá todo mundo solto que está envolvido nesse caso aí, graças à atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é a última instância da justiça brasileira. Suspeito, não? Gilmar solta Barata e manda quem manda ao juiz e ao Ministério Público. Foi basicamente isso que aconteceu aqui, a notícia do Tijolaço, falando que Gilmar Mendes é a lei no Brasil. Pode chiar a imprensa, pode chiar o Ministério Público, pode chiar quem quiser. Gilmar Mendes é o Supremo Tribunal Federal e pode chiar o Barroso, pode gaguejar o Lewandowski, pode reencarnar o Rui Barbosa. Quando o juiz Marcelo Bretas decretou a nova prisão do empresário Jacob Barata, nada mais fez do que chamar Gilmar Mendes para a briga que trava com a magistratura. Com prazer, ele trava mesmo e mandou soltar o empresário que é compadre dele. É isso aqui o resumo do que está acontecendo. Padrinho de filha de Jacob Barata, Gilmar se justifica. Casamento não durou nem 6 meses, olha só, né? Tadinho. Quem sabe se ele pudesse mandava uma liminar também, mandando casar de novo, sei lá. Ele justifica que por causa que ele é padrinho, mas o casamento não durou nem 6 meses, por isso que ele não tem ligação nenhuma. Eu não sei a intenção desse povo, parece que é sacanear com a cara do povo. Bom, engraçado também é o seguinte, diante de todo esse processo, eu me pergunto novamente, cadê o pessoal que foi para as ruas protestar contra a corrupção, que estava insatisfeito, porque o juiz não sei quem a favoreceu não sei quem. Tinha um pessoal que vestia verde e amarelo,
que iam para as ruas protestar contra alguns abusos do governo no Brasil, contra a corrupção. E olha, pessoal, aqui o canal Notícias Comentadas, eu, Morpheus, eu digo a vocês, o Brasil está precisando de vocês novamente. Vocês parecem que tomaram um chá de sumiço, eu não sei o que acontece, como é o mecanismo que leva vocês às ruas, eu não sei que tem que chamar pela televisão, sei lá, alguma coisa assim. Porque parece que agora vocês estão muito calados. Se eu levar em consideração o comportamento de vocês, analisando os fatos, né, naquele tempo, em 2013, começaram, vocês foram para a rua e se mostraram bastante insatisfeitos, mas agora com tanta coisa acontecendo no Brasil, vocês estão concordando com tudo? Queria entender um pouco mais vocês. Então deixa aí o seu comentário, você que vestiu, principalmente você que vestiu o verde e amarelo, né, deixa aí o seu comentário. Eu queria saber onde está a camisa que você usou para defender o Brasil da corrupção e das injustiças. Onde está? O que você tem feito com ela? O que você tem limpado com ela? E onde é que você tem socado essa camisa? Porque a gente está sentindo falta de vocês aí na rua protestando contra esses abusos no Brasil, tá certo? Um grande abraço, pessoal. Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo para a gente se encontrar então na próxima notícia. Até lá!